Sol entra em Virgem hoje e eu quero trazer para vocês algumas informações, quero contar para vocês sobre a minha história, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, né? Conhecerem um pouquinho mais sobre esse signo detalhista. Olá pessoal, meu nome é Priscila, eu sou virginiana e eu quero contar para vocês como que eu consegui unir a astrologia às viagens, que são duas coisas que eu amo fazer, são duas coisas que estão presentes na minha vida de forma integral e acho que vai ser importante para vocês também conhecerem um pouquinho mais da minha história. Então o tema do nosso mês vai ser detalhes que encantam, separando o joio do trigo. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o virginiano, ele é um ser que preza pelos detalhes, pelos mínimos detalhes. Tá? O virgem é o signo do trabalho, é o signo da rotina, do cotidiano. Então o virginiano, por natureza, não é defeito, não é qualidade, é um ser que vive para servir, é um ser que vive para trabalhar. Lá em 2018, eu era casada, né? Eu fui casada há 17 anos e eu sempre tinha, nessa época, uma inquietude, assim. Tinha dias que eu acordava e me olhava na janela e pensava comigo mesma, essa vida não é minha, não tô na minha vida, não tô no meu lugar, esse não é o meu lugar no mundo, né? Eu era casada, tinha uma filha, morava numa mansão maravilhosa na Granja Viana com piscina. Óbvio, eu tava em crise no meu relacionamento, mas assim, não tinha nada na minha vida que me fizesse sentir dessa forma, mas eu me sentia assim. No trabalho, eu já tinha agência de viagens há muitos anos, desde 2015, eu tenho a Uzi, né? E eu também sentia, com relação ao meu trabalho, uma outra inquietação, que eu pensava assim, eu sempre me conectei muito com as viagens, eu viajei muito para lugares sagrados do mundo, sem gastar R$1. Então assim, quando eu tinha 18 anos, eu ganhei uma viagem, né, da empresa que eu trabalhava, que era a empresa do meu ex-marido, uma viagem para o México. E aí eu fui para lá, para o México, conheci toda a história da cultura maia, né? Fiquei muito apaixonada por essa cultura. Depois também pela mesma empresa, eu em seguida ganhei uma viagem para o Peru, né? Porque a Fênix, que era a empresa do meu ex-marido, era uma empresa especializada em América do Sul. Então eu viajei para todos os países da América do Sul, né? E aí a segunda viagem que eu fiz foi para o Peru. E aí também me apaixonei pela cultura inca. Eu também fui viajar para... Nessa época eu nem tinha nenhum entendimento desse tipo, não era conectada com nada disso, nem fazia faculdade, se eu não me engano, acho que eu nem fazia, eu estava no meio da faculdade, mas eu nem me ligava nesses temas, né? Mas assim, na minha lua de mel eu fui pro Tahiti, e aí fiz uma parada na ilha de Rapa Nui, na ilha de Páscoa, que aliás é um destino encantador, né? Tem toda a história dos Rapa Nui, e aí lá eu entrei mais em contato com essa cultura, que também me encantou. E a partir disso eu comecei a me interessar por esses temas de história de civilizações antigas. E trabalhando na agência eu me sentia deslocada, porque assim eu ficava pensando, gente, eu vou ficar a vida inteira fazendo viagens, organizando viagens, não tem nada contra, né? Não tem nada contra, também já fui, gosto também, mas não é só isso, né? Pensava assim, eu vou ficar a vida inteira organizando viagens para Orlando, para Nova York, né, para Europa, mas assim, sem nenhum outro objetivo mais profundo, né? Porque assim, para mim essas culturas ancestrais e esses lugares onde já passaram várias civilizações, mesmo Roma, Grécia, toda essa parte da Europa, sempre teve para mim uma energia muito diferente, assim, sempre me trouxe muita transformação interna viajar para esses lugares, né? E eu não via ninguém falando sobre isso, né? Não tinha nenhum conhecimento a respeito e tinha essa inquietude também com relação ao trabalho. E aí em 2018 eu ganhei esse mapa, né? Ganhei de uma cliente que era minha amiga também, que depois, né, nós nos tornamos amigas, que é a Flávia, ela me deu um mapa astral, né, da Ida, que é minha astróloga também hoje, até hoje. E esse mapa transformou minha forma de ver o mundo, né? Porque assim, quando eu fiz esse mapa, eu descobri que religião não tem nada a ver com espiritualidade, que religião é aquilo onde você dedica a sua fé, onde você, né, você tem seus rituais, mas espiritualidade é outra coisa, né? Espiritualidade é algo que todos nós temos que ter. Espiritualidade é a gente simplesmente querer ser alguém melhor, né? É a gente ter a gente mesmo como nosso projeto de vida,
né? E cada dia você melhorar. Não, hoje eu prometi que eu não ia falar palavrão. Falei, tudo bem, amanhã eu tento de novo. Então, um exemplo, né? E assim a gente vai melhorando a cada dia, né? Não que eu seja perfeita, eu tenho muitos defeitos ainda. Com certeza, quando você entra nesse processo, você percebe que você tem muito mais coisas para melhorar até do que você imagina, né? Porque quanto mais você se conhece, as suas sombras, aquilo que estava submerso no seu subconsciente, começa a aflorar, né? Então, assim, hoje eu tenho muito mais coisas a trabalhar do que naquela época, porque eu tenho muito mais consciência dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes. E aí eu descobri a astrologia. A astrologia me deu coragem de tomar as decisões que eu precisava tomar, né? De coisas que eu não estava mais satisfeita na minha vida. E aí eu tomei essas decisões e eu me separei, né? Mas não foi só isso, né? Isso é uma das coisas que eu posso dizer assim que foi mais concreta, né, que aconteceu. Mas eu me separei, mudei de casa, minha filha mudou de escola, nós tivemos logo em seguida a pandemia, então assim o meu trabalho na agência ele praticamente parou 100%, né? Tive que devolver assim o dinheiro para muitas pessoas que tinham comprado com a gente, remarcar muitas viagens. Então, assim, durante toda a pandemia eu fiquei trabalhando, mas sem ter um salário, sem ter uma renda, né? O dinheiro que eu tinha guardado, eu consegui sobreviver essa época, consegui resolver todos os casos, graças a Deus, de todos os passageiros que estavam com a gente. Né, a Maria ficou trabalhando comigo, hoje ela está comigo até hoje. E aí, nesse processo, né, assim, eu também tive esse tempo da pandemia, foi um tempo assim em que eu tive um pouco mais de tempo também para olhar para mim, né, olhar para dentro, porque assim, nós temos já todas as respostas dentro de nós, é que nós não paramos para ouvi-las, né, nós temos já essas respostas. Eu programei uma viagem para Chapada dos Veadeiros, também nunca tive nenhum motivo místico para ir para lá, mas tive esse insight de ir para Chapada, logo no começo da pandemia, se eu não me engano, acho que foi 2021. E programei essa viagem, e no processo de programar essa viagem eu descobri a astrocartografia, que é um mapa de viagem, um mapa para viajantes, que é feito a partir do mapa natal, né? Então a gente faz o mapa natal, identificamos ali a posição dos planetas, e de acordo com o momento de vida de cada um, esse mapa nós traçamos as linhas desses planetas, e essas linhas trabalham as energias que você quer trabalhar no seu momento de vida, seja para mudar, para ter um relacionamento, seja para fazer uma transição de carreira, seja para ter coragem de mudar e fazer o que você tem que fazer, seja você esteja tratando, por exemplo, de uma depressão, de um processo de ansiedade. Então, qualquer situação que você esteja vivendo, é possível a gente trabalhar viajando. E por que não, gente? Por que não? Que tem alguma terapia melhor, assim, mais gostosa de se fazer do que viajar? Eu acho que não tem, né? E por que não aliar duas coisas? Por que não você viajar? Você já vai investir um valor alto, porque assim, uma viagem, seja ela qual for, nacional ou internacional, exige investimento. E por que não você aliar as duas coisas? Você já vai investir uma grana na sua viagem e você vai aproveitar a sua viagem para se conhecer melhor, para ativar energias que vão poder mudar a sua vida antes, durante e depois. Porque assim, essas energias, elas começam a trabalhar, o dia que você fizer e você prestar atenção nisso, né, você tiver olhos para ver isso, porque o que acontece é que elas já estão acontecendo, só que a gente não vê, né, como nós não estamos conscientes, nós não prestamos atenção a isso, né. Quando você viaja consciente, você presta atenção em tudo que te acontece, até mesmo nos desafios. Os desafios, eles se tornam para você verdadeiros mestres, né? Te trazem verdadeiros aprendizados, e você começa a prestar atenção às pessoas que cruzam o seu caminho, o que elas te dizem, tudo que elas te dizem te traz uma mensagem, né? Coisas que você quer alcançar relacionado a esse tema, né, que você vai trabalhar, elas acontecem, gente, acontecem mesmo, porque assim, já aconteceu comigo várias vezes, né, depois que eu conheci a astrocartografia, eu já programei várias viagens a partir do meu mapa, né, então, essa primeira viagem que eu fiz para Chapada, no processo de programar essa viagem, eu conheci a astrocartografia, e aí eu descobri que na Chapada, em cima da Chapada dos Veadeiros, passa uma linha minha de Júpiter no meio do céu, né? Que seria uma linha de expansão, de sorte, de sabedoria, e no meio do céu é relacionado à carreira. Então foi uma linha assim que expandiu mesmo meu conhecimento nesse sentido de encontrar um propósito para o meu trabalho,
né? Porque eu buscava isso, né? Eu buscava esse propósito, né? Então eu encontrei esse propósito e aí vim estudando ao longo desses anos e agora eu vim aplicando na minha vida, nas minhas viagens, nas viagens de muitas pessoas que estão fazendo seus mapas comigo. Né? Então quis trazer um pouco mais da minha história para vocês entenderem como eu cheguei até aqui. Né? E a minha proposta agora é que a viagem seja só um pretexto gostoso, um pretexto incrível para você se desenvolver como ser humano, porque nós estamos aqui para isso, né? Nossa passagem por este mundo é para sermos pessoas melhores, né? E eu acho que não tem forma mais gostosa e mais incrível de você se transformar, né, a partir do conhecimento de outras culturas, no próprio planejamento da sua viagem, todo o processo do planejar. Ele já é em si uma jornada de autoconhecimento, porque você precisa, para você chegar ao momento de realizar, né, que é o celebrar, você precisa ter todo esse planejamento, onde fica, para onde eu vou, por que eu vou, como eu vou, né? Eu tenho que fazer o processo de controle financeiro, de planejamento financeiro para conseguir, né, fazer o pagamento, porque, gente, isso que falam aí na internet, todos esses milagres, tá? Eles não existem. Se você acredita em milagre, assim, eu acredito em Deus, mas assim, esse tipo de milagre, né, que parece que a gente é bobo, eu não acredito. Então, assim, eu acho que o que realmente funciona é você manifestar o que você quer, é você saber o que você quer, é você agir e ir em busca dos seus sonhos, né? E planejamento. O planejamento é o que faz a gente realizar tudo na nossa vida. E os detalhinhos, né? Os detalhinhos dos virginianos, porque a diferença tá ali no detalhinho, acredite, tá? Então, assim, um beijo, um abraço a todos. Eu quero dizer para vocês, viagem, programem as suas viagens e aproveitem para se conhecer mais e mais.